trazer um bate-boca que aconteceu entre o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e o senador, ex-ministro da Justiça e ex-juiz Sérgio Moro, através das redes sociais, né? O prefeito do Rio, Eduardo Paes, e o senador Sérgio Moro, protagonizaram um bate-boca no X, o antigo Twitter, na manhã dessa sexta 22, envolvendo também o juiz afastado Marcelo Bretas, que, assim como o hoje senador, também atuou na Operação Lava Jato. A discussão virtual começou quando Eduardo Paes chamou Bretas de delinquente, respondendo a uma postagem da rede social feita pelo juiz afastado pelo CNJ, pelo Conselho Nacional de Justiça. Aí Moro saiu em defesa do ex-colega de toga, né? Tá ali, ó. Delinquentes eram os seus amigos que ele prendeu, né? O Moro já tascou isso aí em cima do Eduardo Paes. Eduardo Paes continuou. Se puder abrir aqui, gente, a fala do Paes embaixo, a gente agradece, né? Vocês dois são um exemplo do que não deve ser o judiciário. Destruíram a luta contra a corrupção graças à ambição política de ambos. Você ainda conseguiu um emprego de ministro da Justiça e foi mais longe na política. Esse aí, relacionado ao Bretas, nem isso. Ele era desprezado pelo próprio Bolsonaro, que fez uso eleitoral das posições dele. Quem me disse isso foi o próprio ex-presidente. Recolha-se a sua insignificância, aqui você não cresce, lixo. Aí o Moro respondeu, puderem subir um pouquinho, errado, quem destruiu o combate à corrupção foram os amigos dos delinquentes, né? Ou seja, a sua própria turma da impunidade. Ofensa de baixo calão não muda os fatos e só mostra quem ou o que você é. E aí postou uma foto com o ex-governador Sérgio Cabral, que ficou preso um tempão, também no âmbito da Lava Jato, Eduardo Paes e o presidente Lula num outro momento, né? Provavelmente no governo 1 ou 2 dele, que é mais jovem. E aí, Paes ainda respondeu... Gente, sobe a thread aqui, por gentileza. Você é quem viabilizou a ruptura das instituições deste país com a sua politização da atividade de magistrado. Até acho que você não percebeu o mal que fez ao país ao virar ministro do adversário do cara que você mandou prender sem provas. Essas tentativas de golpe e essas histórias assustadoras que estamos vendo agora têm origem na sua cruzada política. Hoje, se há impunidade é porque você desacreditou a justiça. Eu tenho tranquilidade em relação aos meus atos e minha trajetória política e não passo a mão na cabeça de golpista e nem de delinquente nenhum e reafirmo que seu lugar será o lixo da história. E eu acho que ainda tem nessa thread tem mais resposta não, não tem, tem ali, ó, show replies ali, ó, isso, tem mais acho que coisa... Não tem. Não tem. Eu acho que parou aí. Parou aí. Então, a última palavra ficou com o Eduardo Paes. Cláudio, né, o que aconteceu ontem só mostra a dimensão também política do que aconteceu ontem, né? Numa briga entre o prefeito do Rio de Janeiro, potencial candidato a governo do estado do Rio, né, em 2026, e o juiz Sérgio Moro, também potencial candidato ao cargo de governador do Paraná em 2026. São de fato dois potenciais candidatos, né? Acho que o Paes talvez numa situação mais confortável do que a do Moro, embora a gente não possa desprezar o potencial do Moro numa disputa no Paraná, tendo em vista já a sua vitória, né? Na disputa pelo Senado, mas o Senado é uma eleição sem segundo turno. Né? E aí, claro que esse tipo de coisa facilita muitas vezes vitórias de candidatos que, mesmo muito populares, podem muitas vezes enfrentar algum grau de resistência de forma mais ampla, mas não são submetidos ao teste dessa resistência, ou seja, da rejeição, porventura, como ocorreria no segundo turno. Então, acho que o Moro tem ali uma tarefa difícil, caso realmente tente a disputa, né, para se eleger senador, governador pelo Paraná daqui a 2 anos. Né? Acho que o Paes tem um futuro mais promissor nesse campo e é um político, evidentemente, muito mais habilidoso. E está, em alguma medida, ao estabelecer esse embate, jogando por uma certa torcida, né? Porque ao fazer o contraponto a Moro, ele sinaliza para os setores ali avessos ao lavajatismo, setores mais progressistas do próprio estado do Rio de Janeiro, que pode ser o candidato desse segmento na eleição para governador. Né? Já teve o apoio dos setores mais progressistas na disputa municipal, pode também ampliar isso na disputa para governador e, claro, o contraponto com o Moro só o beneficia desse ponto de vista, já que, muito provavelmente, os votos mais do outro lado, que são os votos alinhados também ao bolsonarismo, ele dificilmente teria, como já não teve na eleição municipal. Eu sempre gosto de lembrar que os 30% de votos que o Ramagem teve na cidade do Rio de Janeiro, mesmo ele perdendo no primeiro turno, 30% não é pouco.
é uma votação bastante significativa, mas não é suficiente, né, tendo em vista a rejeição que esse campo pode enfrentar, para eleger ninguém. E acredito que na disputa estadual esse mesmo tipo de cenário tende a se repetir, caso, né, de fato, o Paes se candidate a governador daqui a 2 anos. Raquel? Olha, Léo, eu acho lamentável, assim, porque eu acho que esse tipo de bate-boca ele perde a questão central, que é o seguinte: o combate à corrupção hoje no nosso país ele é praticamente inexistente, né? A gente está discutindo temas graves aqui, gravíssimos, que é essa questão do golpe de Estado, mas se você for olhar, se a gente vê aí realmente questões de fundo, parece que a corrupção nem existe mais, né? E ela é gravíssima, ela atinge os mais diferentes ramos da política, seja municipal, seja estadual, seja federal, e a gente não tem nem informações sobre o que estava acontecendo. Isso se deve aos mais diferentes governos. Isso, tanto o governo Lula, quanto os governos de esquerda, quanto o governo Jair Bolsonaro, que foi um dos que mais desarticulou também o combate à corrupção. A justiça, o senador Sérgio Moro, e todo mundo que estava ali também tem sua dose de culpa nisso, porque quando assumiram ali papéis políticos, também colocaram, né, com os erros que foram achados ali no processo da Lava Jato, e principalmente quando eles assumem papéis políticos, aceitam cargos no governo Jair Bolsonaro, colocaram sob questão, colocaram em desconfiança o trabalho de muitos procuradores, muito sérios, muitos delegados aí que fazem, né, ainda tentam fazer um trabalho sério de combate à corrupção no nosso país. Então, o que a gente assiste hoje é que, sim, a gente está discutindo temas importantíssimos, mas você tem muita corrupção rolando e há muito tempo, tá? Não estou falando que é só desse governo, o governo do Jair Bolsonaro também tinha, e praticamente ninguém investiga nada.